Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui falar sobre a vida de São Martinho, que foi o primeiro santo a ser canonizado e que não morreu mártir. Então, normalmente a igreja canonizava e propunha para a nossa veneração aqueles que tinham dado a vida, derramando o seu sangue por causa de Cristo. São Martinho, porém, foi um confessor da fé, quer dizer, foi um bispo que ensinou a verdadeira fé católica e, por causa das suas virtudes, ele é proposto para nós como um grande santo, como um grande exemplo de um cristão, de um seguidor de Jesus e da palavra de Deus. Então é por isso que a igreja venera os santos, porque a igreja vê neles um exemplo para a nossa vida e, ao mesmo tempo, a igreja reconhece que essas pessoas tiveram uma virtude, um mérito, uma busca de Deus exemplar que serve para a nossa veneração, e não só isso, mas essas pessoas se tornam intercessores junto de Deus, porque os seus méritos nos convidam a viver de uma forma mais perfeita e eles rezam por nós para que nós possamos também vencer as batalhas que eles venceram. Então é por isso que é interessante nós percebermos hoje a vida de São Martinho, que infelizmente muitas pessoas não conhecem, e nos nossos tempos é muito grande a ignorância das pessoas sobre a história da igreja, principalmente nos primeiros séculos. Então é interessante a gente analisar isso, porque São Martinho viveu ali no começo da igreja católica, já na segunda metade do século IV, começo do século V. Então, aos 10 anos de idade, ele pediu para ser batizado, sendo que os seus pais não eram cristãos. Então ele viveu ali naquela região onde hoje é a Hungria, no leste da Europa, e aos 10 anos, como nós vemos ali na história da sua vida, ele já estava vivendo como um catecúmeno, quer dizer, como alguém que está ali se preparando para o batismo. E essa preparação, muitas vezes, era um período longo. E no caso de São Martinho, ele se preparou por 8 anos para ser batizado. Então isso acontecia no começo da igreja para mostrar o quanto que essas pessoas davam importância para os sacramentos e o quanto que eles viviam realmente de uma forma séria e profunda o cristianismo que eles recebiam dos apóstolos. Então, veja que São Martinho prosseguiu esse caminho de catecúmeno e, inclusive, aos 12 anos ele já queria ser um monge, queria ser um eremita, mas ele não teve ali a oportunidade. Então, quando ele tinha 15 anos, ele ingressou no exército romano. E ali ele serviu esse exército durante alguns anos e fez parte desse corpo de soldados que na época já estavam convertidos ao cristianismo. Porque nós devemos nos lembrar que nessa época de São Martinho, o Império Romano era um império cristão, convertido a Cristo. E, inclusive, aconteceu aquele episódio muito famoso que nos conta a história da sua vida, quando São Martinho, numa época de muito frio, entrou numa cidade e viu ali, à beira da rua, um mendigo que estava ali pedindo ajuda. Então, ele, como soldado do exército, tinha uma capa vermelha de lã. Então, naquele momento, ele pegou a capa e rasgou a capa no meio. E deu a metade da sua capa para esse mendigo se vestir. E depois, ele teve essa visão de Cristo, que estava coberto com a sua capa e se esquentava com a capa por causa do frio, dizendo: Martim catecúmeno me cobriu. Então quer dizer que foi muito bonito, apesar de ser uma coisa simples, mas que exprime a caridade, o amor e
o verdadeiro cristianismo que já estava impregnado no coração desse jovem, que tinha pouco mais de 15 anos. Quando ele tinha, porém, 18 anos, então ele deixou o exército dos romanos. E ali ele se propôs a buscar a vida religiosa, buscar um pai espiritual que pudesse guiá-lo no caminho da fé. Então isso aconteceu justamente depois do seu batismo, e ele veio para a região de Poitiers, na França, onde se encontrava o bispo Santo Hilário. Então Santo Hilário é uma figura muito importante do cristianismo naquela época, que foi um grande defensor da fé contra aqueles arianos ou semi-arianos que insistiam no erro de dizer que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai. Então, essa heresia se propagou por todo o mundo, e mesmo depois do Concílio de Nicéia, em 325, muitos lugares, muitas pessoas e mesmo autoridades eclesiásticas continuavam proclamando esta falsa doutrina. Então, por causa dessas disputas, Santo Hilário chegou a ser exilado no Oriente. E ali, nessa sua passagem pelo Oriente, pelo Egito, ele conheceu muitas comunidades monásticas e trouxe a sua experiência para o Ocidente. Então, realmente, ele trazia uma grande bagagem de uma vivência cristã, de um combate pela fé, de um tempo de grandes lutas, de grandes dificuldades. Então, Santo Hilário era uma referência muito importante de bispo e de uma pessoa sincera na sua busca de Cristo, na sua busca do Evangelho. Então, de fato, ele, que já era uma pessoa importante, uma pessoa nobre, uma pessoa de muita influência desde a sua juventude, chegou a se casar e a ter uma filha. Mas ele, com comum acordo da sua esposa, deixou o casamento e foi se dedicar a Deus. E ali ele se tornou bispo, e se tornou não só um bispo, mas um dos principais bispos que figuram na lista dos grandes heróis da luta do catolicismo contra o arianismo, juntamente com Santo Atanásio e muitos outros. Então foi justamente junto de Santo Hilário que São Martim, aos 18 anos, recém-batizado, foi encontrar o seu refúgio. E ali ele aprendeu os fundamentos da vida monástica. Então nós estamos falando de um tempo bem anterior a São Bento e a regra monástica que São Bento escreveu e que muitos outros monges viveram. São Martim, porém, está ali numa época anterior a isso. E ele viveu segundo aquelas regras simples que Santo Hilário havia trazido do Oriente. E uma vez que São Martim se estabeleceu numa vida monástica, numa vida solitária, numa vida de oração, então ele foi progredindo cada vez mais nas virtudes, foi progredindo na fé. Santo Hilário o ordenou diácono e depois o ordenou sacerdote. E depois de algum tempo, quando a diocese de Tours estava viúva, ou seja, não tinha o seu bispo, então as pessoas pediram para que São Martim se tornasse bispo daquela cidade. E foi o que aconteceu, quando na verdade ele já tinha passado muitos anos como superior de um mosteiro. E ele fundou de fato muitos mosteiros masculinos e muitos mosteiros de virgens. E foi assim que ele se tornou, em toda parte, uma referência importante de uma pessoa que buscava a vida perfeita, a vida religiosa, e era como uma imagem de Cristo. E foi assim que ele realizou também muitos milagres durante a sua vida, e inclusive ele ressuscitou 2 mortos antes de ser bispo e ressuscitou mais um depois de ser bispo. E o que é muito interessante também são os relatos que contam sobre a morte de São Martim, porque ele estava ali no leito, já sabendo que ia morrer, porque ele teve a revelação de Deus
que estava perto da sua morte, e ele dizia a Deus: não recuso os trabalhos, se é da vossa vontade que eu continue trabalhando e cuidando desse rebanho. Porque, de fato, os monges, as virgens e o povo em geral, que tinha grande veneração pelo seu bispo, estavam ali rogando a Deus pela sua saúde, pedindo a Deus que ele não partisse. Mas São Martim, ao mesmo tempo que dizia isso, ele também pedia a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que ele queria partir para estar com Cristo. Então, de fato, ele estava dividido no momento da sua morte, pensando: eu preferia partir para Deus, mas se for da vontade de Deus que eu continue nesta vida, eu não recuso os trabalhos. Então aqui a gente percebe a verdadeira espiritualidade que estava contida nesse bispo, que não buscou ali estar a serviço da igreja como bispo por buscar uma carreira, uma dignidade eclesiástica ou buscar um título que pudesse dar a ele uma vaidade ou um gosto de se apresentar dessa forma. Mas ao contrário, ele como bispo se apresentava como um servidor. Ele sabia que os ministérios da igreja são trabalhos que Deus nos dá para dedicarmos às pessoas e para fazermos com que os santos mistérios, os santos sacramentos sejam celebrados. E foi isso que São Martim fez durante toda a sua vida. Por isso que é muito bonito quando nós nos baseamos nessas histórias, nesses relatos do passado, para percebermos que a Igreja Católica ela sempre teve uma base na vida monástica. Quer dizer que os monges eles constituíram a base fundamental onde a Igreja pôde santificar não somente as pessoas que vinham aos mosteiros, mas também as pessoas que estavam em contato com esses mosteiros. E toda a sociedade cristã que foi construída na Europa a partir desses séculos, primeiros séculos do cristianismo, foi baseada nessa força da vida monástica dos mosteiros que estavam instalados em toda parte. Então, muitas vezes as pessoas ouvem falar mal da igreja, dizem que os bispos eram corruptos, que os papas eram corruptos, que a igreja do passado fez muitas coisas erradas, que fez a Inquisição, que fez isso, fez aquilo. Isso mostra uma grande ignorância, que as pessoas não têm noção do quanto a igreja foi santa e santificou toda uma civilização, principalmente através dessa estrutura de vida monástica que se organizou a partir desses primeiros séculos. Então, São Martim é um exemplo disso. Nós não podemos nos basear nos maus exemplos que eventualmente aconteceram em alguma época da história, mas devemos nos basear nos verdadeiros santos, nos verdadeiros seguidores de Deus, discípulos de Cristo, que beberam das fontes puras do Evangelho e da Palavra de Deus e viveram como uma imagem do próprio Cristo. E foi assim que Martim, que era pobre e era humilde, partiu do seu corpo, exalou o último suspiro, entregando a sua alma a Deus, como um bispo repleto desse carisma, dessa força espiritual, e que nunca deixou de considerar o amor de Deus e o amor ao próximo como a base da sua vida espiritual. Então hoje nós estamos celebrando essa festa e pedimos a intercessão de São Martim para que ele nos ajude a restaurar a igreja com essas mesmas bases, esses mesmos fundamentos, que são as virtudes, que são a humildade, a pobreza, o silêncio, a oração, todos esses elementos que fazem parte da vida monástica e fazem parte também da vida doméstica, na medida em que uma família busca também se associar a esses valores que o cristianismo nos propõe. Então veja que bonito que no momento em que São Martim morreu, todos sentiram um grande sentimento de paz, de consolação, e sepultaram Martim com lágrimas, mas ao mesmo tempo deram glória a Deus
pela vida desse homem que morria com 81 anos e que tinha centenas de monges e de monjas virgens que estavam ali acompanhando o seu cortejo. E no mesmo momento que São Martim partiu desse mundo, o bispo que estava em Colônia, na Alemanha, viu a sua alma subir ao céu. E ao mesmo tempo, Santo Ambrósio, que estava lá no norte da Itália, também soube que São Martim estava morrendo e avisou as pessoas: olha, o meu colega Martim, lá na França, está partindo desse mundo nesse momento agora. Então isso aqui é para mostrar que a comunhão da fé, a comunhão dos santos, a interligação entre todos os espíritos que estão na mesma unidade e no mesmo projeto de amor a Deus que a igreja nos propõe, faz com que essa única família resplandeça de glória, de alegria, de amor uns pelos outros e ao mesmo tempo mostra o quanto Deus deu para a sua igreja todos esses bens, todas essas graças, na medida em que a igreja católica verdadeira se manifesta como uma só fé, um só batismo e uma só religião em torno desse mesmo propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e de segui-lo de todo o coração. Então que São Martim, exemplo de bispo, exemplo de monge, exemplo de cristão, possa interceder por nós e nos dê hoje a coragem de vivermos o nosso testemunho de fé nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Deus seja bendito para sempre. Amém.